Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui conosco o médico Ricardo César Cavalcante, que é diretor médico do Hospital do Coração aqui de Alagoas, como também chefe do serviço de hemodinâmica do HGE. E com ele vamos tratar de uma questão que atinge a todos nós, que são as cardiopatias e como o estado de Alagoas está trabalhando essa questão, não é? A salvação das pessoas que são vítimas, digamos assim, não é? de um infarto, por exemplo, e que são levadas ao HGE. O tratamento que está ao alcance da população, da classe popular, também por via da rede pública de atendimento. E eu agradeço antecipadamente ao Dr. Ricardo César por estar aqui, dando conhecimento aos alagoanos sobre esse programa que foi instalado há 2 anos aqui em Alagoas, não é? Uma base fixada aqui em Maceió e que pode nos dar essa esperança para os usuários do SUS. Doutor Ricardo, o que dizer nesses 2 anos, não é, da atuação do programa, que é realizado em parceria com o Hospital do Coração, por meio da Fundação Cordial, que é a Fundação Cardiovascular de Alagoas? Gorete, em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui no seu programa. A gente tem acompanhado e visto entrevistas fantásticas, de forma que acredito que essa conversa pode sim gerar alguns frutos na informação que as pessoas precisam ter sobre as doenças cardiovasculares, sobretudo sobre o infarto agudo do miocárdio, porque infelizmente mata muito, não é? E graças a Deus que hoje a gente tem boas notícias. Eu tenho 30 anos de formado e durante esse tempo todo, sempre que havia oportunidade para uma entrevista como essa, a gente sempre falava de problemas, reclamava das dificuldades, da situação, e hoje, felizmente, a gente pode mudar um pouco esse discurso, porque de fato temos algo concreto a oferecer e a comentar. Então, como você já bem disse, há 2 anos o Estado iniciou um programa para tratamento do infarto agudo do miocárdio. Isso foi algo de extrema relevância por 2 motivos. Primeiro, que era um motivo de vergonha nacional. Todo congresso que eu ia, ouvia os colegas de outros estados reportando tudo que faziam em pacientes com SUS. E se a gente deixar de fora os estados do norte e os territórios, praticamente Alagoas era o único estado da federação que não oferecia aos usuários do SUS a possibilidade de, diante de um infarto, ter a sua artéria aberta através da angioplastia coronária, que seguramente a gente vai discutir um pouco mais sobre ela, que é feita através do cateterismo cardíaco. Então isso era um motivo de vergonha como profissional e até como cidadão, porque nesse mesmo tempo a gente tinha um hospital diferenciado fazendo já há 19 anos a angioplastia primária aqui. Isso nos incomodava profundamente, de forma que hoje seguramente a gente tem boas coisas a comentar aqui no seu programa. Pois bem, então comecemos, não é, como é feito na prática, executado esse programa, que grande parte da população ainda não tem o conhecimento sobre a importância dele, como a população deve proceder nesse caso. Perfeito. Veja, a primeira coisa que eu considero muito importante para quem está nos assistindo é que o infarto agudo do miocárdio, que é decorrente de uma obstrução de uma das artérias do coração, ele gera com grande frequência dor no peito. No indivíduo idoso, eventualmente pode não existir essa dor, ser uma fadiga intensa ou palpitação ou mesmo desmaio. Mas na imensa maioria das vezes tem sim a dor no peito, que é uma dor diferente dessas dores que a gente usualmente sente, que acha que é gases, que é motivo até de confusão. O que caracteriza? É uma dor em aperto. É uma sensação de que algo está pesando sobre o seu peito, algo está trancando o seu peito. São palavras dos pacientes. É como se você não conseguisse respirar, é como se alguém estivesse apertando e dificultando a sua respiração. Algumas pessoas sentem também uma sensação de morte iminente, outras sentem sudorese, uma sudorese mais fria, mais pegajosa, é comum acontecer isso. Pode desmaiar também? Pode desmaiar. E falando de desmaio, vem aí o primeiro alerta. Infelizmente, o infarto mata na maioria das vezes nas 2 primeiras horas. Então, metade das pessoas que falecem do infarto, isso ocorre nas primeiras 2 horas. Daí a importância da identificação desses sinais e sintomas. E se não tiver certeza, pecar por excesso. Procurar um posto de atendimento ou uma unidade hospitalar. Pode chamar o SAMU, por exemplo. Pode chamar o SAMU, que é uma estrutura que funciona muito bem, não é? Então, há uma necessidade de correr
para resolver isso. Porque, como eu falei, o infarto é uma obstrução de uma artéria coronária. A partir do momento que o sangue deixa de irrigar o músculo cardíaco, que é mais dependente e usa mais oxigênio, portanto mais sangue do que a musculatura e os órgãos de uma maneira geral, ele passa a morrer também mais rapidamente. Então, e não há como regenerar esse músculo que parou de funcionar, isso, digamos perfeito. assim. Infelizmente, o músculo cardíaco ele não tem poder de regeneração. O músculo que necrosar, que seria um termo mais científico para essa morte celular, ele não vai ser substituído mais por músculo novo. Ele vai ser substituído por uma fibrose, que é igual a cicatriz de qualquer ferimento. Aquilo não tem função nenhuma, a não ser de cicatrização. De forma que o coração perde a função de bomba. E quando ele perde a função de bomba, de motor, o que é que acontece? A pessoa passa a não ter mais aquela capacidade vital, aquela força para o trabalho, aquela disposição para a vida, e que é um dos grandes problemas do infarto. Porque, veja, o infarto é a maior causa de morte no mundo ocidental. Pois é, continua sendo, não é? Continua sendo. E de forma crescente, não é uma coisa que se estabiliza, não é? Mas sobre ainda essas causas, o senhor está falando sobre as causas de mortes, e eu interrompi, mas pode continuar, porque lá na frente a gente pode falar sobre outros fatores que interferem nessa questão. Perfeito, viu? Então, veja, o programa, ele inclusive se baseia num momento inicial exatamente disso, de uma identificação do infarto pela população, pela pessoa que está sentindo o sintoma. E aí, o que é que causa esse infarto? Normalmente, o infarto é causado pela associação dos chamados fatores de risco. Então, é o indivíduo de meia idade, mas hoje a gente no HGE já fez vários casos de garotos de 35 anos, mulheres de 39 anos. Então, a doença está vindo mais cedo, né? Provavelmente por conta do estresse, da vida moderna, de algumas coisas que a gente pode também discutir. Mas quando se junta esses fatores de risco, aí você tem, além do estresse que eu falei, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, uma coisa muito importante que é a história familiar. Quem já é filho de pai ou mãe infartado também tem uma predisposição maior. Então, se a dor no peito ou esses sintomas que eu falei aparece em alguém que já tem esse risco aumentado, é claro que ela deve levar ainda mais em conta o sintoma que está sentindo de dor no peito. Tá? Feito isso, ela tem que procurar uma unidade. E aí sim é que a gente vai poder dar um início a esse programa que foi montado, que tem várias etapas e começa sempre com a chegada do paciente lá. Em tempo hábil. Vamos entender essas etapas do programa. Como acontece? Perfeito. Doutor. Hoje, o Estado ele está se estruturando em torno das unidades de pronto atendimento, as UPAs. As UPAs. São estruturas realmente bem organizadas, claro que sempre uma ou outra com problemas, outras funcionando melhor, mas comparado com o que se tinha no passado é um avanço fantástico. E essas unidades, ela tem médico disponível e esse médico, em tese, deve estar habilitado a, se não diagnosticar o infarto, mas pelo menos acender um alarme, uma luz vermelha de que esse paciente pode estar infartado. E aí que eu dou um depoimento, não é, da importância das UPAs e de ter um médico para ter essa condição de fazer essa avaliação, a chamada anamnese, né? Perfeito. Porque o nosso companheiro aqui do Master, Fragoso, foi salvo justamente quando chegou à UPA de Marechal e lá o profissional identificou e encaminhou imediatamente com essa orientação de um infarto, onde ele estaria infartando. Perfeito. Viu? Hoje nós conseguimos aprimorar isso, colocando em algumas UPAs, então as duas aqui de Maceió, do Benedito Bentes e aqui do Trapiche, também na de Delmiro Gouveia, que está mais longe, e na de São Miguel dos Campos, nós conseguimos implantar um sistema de telemedicina, de teleeletrocardiografia e de auxílio à decisão médica. Nós temos um cardiologista que está à distância, mas conectado com um número de celular, um 0800, 24 horas por dia, e que pode ser acessado para orientar o médico, que é um generalista. Então, na hora que esse paciente chega com dor no peito, por exemplo, uma dessas 5 UPAs que eu citei aqui, e o médico suspeita do infarto e faz esse eletrocardiograma, imediatamente, em torno de 3 a 4, no máximo 5 minutos, esse eletrocardiograma retorna por telemedicina aquele posto de saúde, não só com o diagnóstico de infarto, mas com uma orientação de que ele deve ser transferido de imediato para o HGE para ser submetido a um cateterismo e angioplastia primária.
Além disso, quando esse alarme ele é realizado, eu pessoalmente recebo no meu celular um alarme, um grupo formado na rede WhatsApp que interliga as UPAs com a nossa equipe de sobreaviso do HCOR, com o SAMU e com os médicos de plantão no HGE. Então, todos eles recebem esse eletro e os dados do paciente. E aí começa uma discussão médica para que esse paciente, uma ação articulada. E esse paciente tem sido transferido, evidentemente que a gente tem tido um problema que não é só daqui, é do Brasil inteiro com o SAMU. E até agora Qual o problema? É mais específico? É mais específico. O SAMU realmente foi uma medida feliz do governo, é um sistema que funciona, fantástico, tem realmente contribuído e salvado muitas vidas Brasil afora, mas que nos últimos anos passou por um processo de sucateamento. Então você tinha poucas ambulâncias em bom funcionamento, e aí reduziu drasticamente o número dessas unidades. Recentemente, em passado próximo, o Estado adquiriu 10 novas ambulâncias de SAMU. Então isso vai dar uma ajuda, eu espero agora bastante até para esse projeto, porque o transporte é tudo. Então você faz o diagnóstico, nós já temos protocolos instalados nessas UPAs, então nós temos na realidade o cardiologista virtual nessa UPA, porque tem um clínico geral, mas ele tem um protocolo a ser seguido e ele tem na outra ponta um cardiologista, uma equipe experiente orientando. Então é como se ele estivesse recebendo um cardiologista. A equipe do HGE recebe o paciente, mas é preciso que o SAMU transfira com rapidez. Então, eu espero que isso seja ainda mais agilizado para que a gente consiga a agilidade necessária, porque nós temos uma janela de tempo muito pequena. E o sucesso, né? Porque é um esforço articulado que almeja o sucesso, né? Salvar o paciente. A gente tem tido uma alegria muito grande de ver como as pessoas que estão lá na ponta, nas UPAs, e isso não me refiro apenas ao médico, mas à enfermeira, ao técnico de enfermagem, todos que estão nesse sistema, como eles têm vibrado, porque isso começa a circular a discussão e a gente mostra o resultado, e é interessante o ânimo e o entusiasmo das pessoas, porque eles veem que algumas pessoas que antes morriam passam a ter uma chance e a sobrevivência é bem maior. A mortalidade deve cair bastante. Essa qualificação, digamos assim, e a parte de equipamentos também disponível nessas UPAs, poderiam ser ampliados para outras UPAs também? Sim. É necessário fazer, digamos assim, a logística hoje do Estado, ainda há lacunas que devem ser preenchidas nesse aspecto? Não há lacunas, o projeto, na realidade, está apenas iniciando. A gente precisa que pelo menos cada uma das micro-regiões do estado de Alagoas tenha uma UPA, primeiro com um desfibrilador, isso já é uma realidade, com eletrocardiograma, já é uma realidade, mas não ainda com a cardiologia virtual, com a telemedicina em todas, isso precisa ser feito, e principalmente com treinamento. Nós temos feito, como parte desse projeto, treinado as equipes em parada cardíaca, porque os pacientes, infelizmente, eles morrem, como eu falei, nas primeiras horas e é vítima de uma pane elétrica do coração. Isso pode ser revertido com manobras de ressuscitação, se a equipe for bem treinada, com índice de sucesso aí que beira 70%, 80%. Então é muito alto, mas a equipe precisa estar treinada e equipada. Mas o equipamento, essa é a boa notícia, é muito simples, é um desfibrilador. Então, se um paciente tiver a possibilidade de uma monitorização e de um desfibrilador e o pessoal treinado, a gente consegue fazer com que ele sobreviva a um primeiro evento e possa ser transferido para a capital para ser tratado definitivamente. Bem, como o senhor falou no início da entrevista, o quantitativo de mortes no país que tem como causa o infarto é altíssimo. 2016, 349.938 pessoas. Em 2017 já estamos, e eu acessei o cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, já indica até as 9h30 da manhã, se eu ter ideia, haviam já 90.255 pessoas. É uma tragédia. Isso é uma questão muito séria e as pessoas, as pessoas não têm, no geral, a dimensão do quanto o infarto pode levar à morte. Não é? Olha, Gorete, o que acontece é que, como hoje no Brasil inteiro, principalmente nas capitais, existem estruturas de serviços de cardiologia estruturados que fazem a cirurgia de ponte safena, que faz angioplastia, que faz até transplante cardíaco, há uma ilusão da população de que isso
também representaria em termos o tratamento do infarto agudo do miocárdio. Isso é uma ilusão. É mais preventivo do que curativo? É mais para os casos que a gente chama de eletivos. São aqueles pacientes que usualmente sofrem de angina instável, que pode operar hoje, mas pode operar daqui a um mês, enfim. O infarto agudo, ele exige uma logística absurda. Tem que tudo ser muito bem feito e muito rapidamente feito. O mundo inteiro está reduzindo a sua mortalidade cardiovascular, sua mortalidade por infarto. O infarto está aumentando a incidência, ou seja, cada vez mais no mundo inteiro as pessoas infartam. Entretanto, cada vez menos morrem. A mortalidade do infarto cai bastante, porque lá atrás o pessoal percebendo, como o Brasil percebeu também, que o infarto estava crescendo e estava matando muito, se prepararam, criaram forças-tarefas. Eu estava nos Estados Unidos na época que o governo decidiu combater o infarto com a força-tarefa e era da ordem de bilhões que se investiu ali. Hoje, a mortalidade está lá embaixo. No Brasil, tivemos um movimento exatamente oposto. Inverso. O que acontece hoje no estado de Alagoas em relação ao tratamento do infarto agudo do miocárdio é exatamente o oposto do que está acontecendo no resto do Brasil. A que se deve, na prática, a opção da falta de investimentos também? São dois aspectos. O primeiro é que na última década, sobretudo, houve um certo desmantelamento da rede SUS. Esse é que é o fato. Então, em que pese a população está infartando mais, aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e na Europa, a incidência de infarto só aumenta, a população vai ficando mais idosa, mais estressada, etc. Mais vulnerável. Mais diabética, mais hipertensa, mais vulnerável, perfeito. Entretanto, o número de angioplastias e o número de leitos disponíveis ao SUS caiu de forma assustadora, né? A gente tem visto em algumas reportagens se falar em 14 mil leitos só nos últimos 4 anos do último governo. Então, isso é muita coisa. As entidades foram mais para o lado do privado, né? Por outro lado, um serviço de cardiologia, principalmente com nível de qualidade que possa tratar bem o infarto, precisa de uma maturação, não se constrói da noite para o dia. Então, isso é algo que é complicado de refazer. E no Brasil foi, em grande parte, desfeito. Aqui em Alagoas, como não existia, tem bons serviços de cardiologia, mas o infarto não era tratado. A gente não fazia angioplastia primária e começamos a fazer, então por isso que eu falo, estamos ainda engateando, mas já estamos perto aí, já nesses 2 anos, de quase 1.000 procedimentos. Então, estamos numa rota inversa, porque o Brasil está diminuindo e aqui, graças a uma política de uma criação de uma linha de cuidado do paciente infartado, isso está interligado, isso está sendo hoje, diria até que um exemplo para o Brasil. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo, Dr. Ricardo César, e voltaremos em 1 minuto. O Frente a Frente volta já já.